Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos aí, nosso seminário teológico. Deus abençoe irmão André, irmão Oséias, os demais alunos aí. Dando continuidade na nossa matéria de soteriologia. Eu quero estar falando com vocês hoje. Deus abençoe irmão Natan Cardoso. Acerca de algo bem polêmico, viu? Tá? E vocês vão aprender algumas coisas. Vocês vão aprender algumas pérolas na aula de hoje. Vamos falar sobre os pastores, sobre as ovelhas. E vai ser bênção de Deus. Já vamos dar início. E vai ser bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. Na matéria de hoje nós vamos estar falando acerca da doutrina da salvação. Essa matéria de soteriologia, ela só existe por causa que Adão e Eva pecaram, tá? Então, se Adão e Eva pecaram, por causa do pecado de Adão e Eva, já entra a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, que é o oposto da salvação. Já entra a escatologia, os pregadores do arrebatamento que estão pregando hoje, que agora estamos vivendo o princípio de dores. Tem uns que andam pregando que os selos já foram abertos, não sei da onde também, que tiraram isso. Porém, precisamos entender que o princípio de dor já começou lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Vocês vão aprender muita coisa. Amém? Temos aqui na aula de soteriologia. Deus abençoe a vida do presbítero Oséias, irmão Natan, irmã Andréia, os nossos alunos. Fiz um vídeo antes, olha aí. Irmão Lucas Nascimento, Deus abençoe. Fiz um vídeo antes explicando, acerca do nosso seminário, o que significa o seminário Pison. Então depois, se vocês puderem assistir, vocês assistam, porque vocês vão entender o verdadeiro significado do nosso seminário teológico. Pison é um dos 4 rios de Gênesis capítulo 2, versículo 11, que rodeavam o Éden. Amém? Para vocês entenderem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, temos que falar sobre a expiação. Expiação essa, que nós vamos ver que temos o livro de Levítico, o terceiro livro da nossa Bíblia, do Pentateuco, que é formado pelos 5 primeiros livros, o Gênesis, que é o Bereshit, o Êxodo, que é o Shemot, o Levítico, que é o Vaikra, o Número, que é o Bar-Midá, e o Deuteronômio, que é o Devarim. É os 5 primeiros livros do Pentateuco. E o livro de Levítico, ele é o coração da Torá. A Torá, os 5 primeiros livros que os judeus, examinam. E nós também, eu, por exemplo, gosto muito do Antigo Testamento. Se você não conhecer o Antigo Testamento, dificilmente você vai conhecer a Cristo, porque o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras. Então, quando nós pegamos... Só um minutinho aí, meus irmãos. Tu me chamou, amor? A excelentíssima entrou no quarto. Só um minutinho, meus irmãos. Aquela que manda. Tu manda, amor? Só quando eu não tô, Aleluia. Glória a Deus. Já vamos dar sequência aí. Pronto, meu amor? Sim. Vai sair? Vai lá na irmã Maria? Amém. Desliga a TV então, meu amor.
Ou dá um... O que tá passando lá? Só um minutinho, meus irmãos. Ah, é o Apocalipse que tá rodando. Manda um abraço pro presbítero Miro. Tchau. Com Deus. Ah, não precisa nem fechar a porta se tu vai sair. Desliga a TV lá. Então, meus irmãos, peço perdão para vocês. A minha Índia tá indo ali no presbítero ali. Meus irmãos, então, a soteriologia, ela é o oposto da amartiologia. A amartiologia é a doutrina do pecado. Aqui nós vamos ter a salvação, tá? Peço desculpa para vocês, tô com a garganta meio agravada. A gente prega meio seguido, é só Jesus na causa. Então, ao olhar para o ato da expiação, nós vamos ver que a expiação é algo que foi criada no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, né, ele entrava uma vez por ano, e ao entrar uma vez por ano, ele oferecia os 2 bodes, né, que era para a nação, e nós temos também o novilho que ele oferecia para ele, para sua casa, o sacrifício que ele tinha que oferecer, primeiramente para ele e para sua família. Para vocês recapitular, para vocês entenderem, o sacerdote primeiro ele tem que oferecer sacrifício pelos seus filhos, pela sua família e cuidar da sua casa, para depois querer cuidar da igreja, para depois querer cuidar da vida dos outros. Primeiro nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa família, da nossa intimidade, da nossa casa, para que depois venhamos querer orar pelas pessoas, fazer a obra do Senhor. Não vou nem entrar em detalhe aqui na aula, senão nós vamos sair do foco. Então, para vocês entenderem na aula de hoje, a expiação era o ato que o pecador colocava, transmitia a mão na cabeça do animal e transferia o pecado para aquele animal. Porém, essa pessoa, quando transferia, tinha que haver um arrependimento verdadeiro, genuíno. Não era ir lá pegar o bicho, matar o bicho, entregar e estava tudo certo. Não. O pecador, ele tinha que haver arrependimento no que ele estava fazendo. Nós sabemos que em Hebreus capítulo 10, versículo 4, né, o sangue de touro, de bode, não remove pecado. Então a expiação no Antigo Testamento começou como animais. Eu li uma frase hoje muito interessante, Oséias, de uma pessoa, deixa eu abrir essa porta que tá aqui, de uma pessoa que disse que, né, essa pessoa disse, por que Deus não matou o diabo e não ia existir o pecado? As pessoas são terríveis em querer fazer perguntas para Deus. E Deus não impede ninguém de fazer pergunta ou de questionar, tá? Simplesmente que o sangue do diabo não remove pecado. E não adiantava matar o diabo. O diabo ele vai ter a sentença dele. Ele vai ir para a penitenciária, depois ele vai para a segurança máxima. Vocês vão... Eu tô orando para mim passar para vocês a matéria sobre o inferno, sobre o Hades. Eu tô estudando sobre isso. Tem coisas extraordinárias que vocês vão aprender. Amém? Então, a expiação, ela encobria o pecado, ela não tirava. O sangue do bode, o sangue da ovelha, o sangue de touro não tirava, ele só encobria. Então, nós vamos ver, né, que o primeiro bode que o sacerdote, o sumo sacerdote oferecia, quando ele oferecia, irmão Oséias, que o sangue aspergia na tampa da arca da aliança no propiciatório, Deus não olhava para o pecado, mas olhava para o sangue. Ao olhar para esse sangue, nós vamos ver, Deus não olhava para a lei, né? Mas Deus olhava, né? Não olhava para a lei, senão a pessoa morria. Então ele olhava para o sangue, né? Que representava a misericórdia, a graça e o perdão. Porque dentro da arca da aliança tem a tábua com os 10 mandamentos, a vara de Arão, né? E
o pote com maná, tá? Claro que isso era no Antigo Testamento. Então o segundo bode que ele oferecia significava a remoção, era enviado para o deserto, né? E esse ritual representava a morte de Cristo, que era através, né? Que é através de Cristo que nós recebemos o perdão do Senhor. Para vocês entenderem essa palavra expiação, né? No Novo Testamento ela não aparece, só para vocês entenderem a palavra expiação. Ela não aparece, ela aparece no livro do Êxodo, no capítulo 29, versículo 33, tá? E no Novo Testamento aparece como reconciliação nos escritos de Paulo, como está em Romanos 5. Amém? Eu já estou começando a suar aqui, Osés, porque daqui a pouco, não sei, daqui a pouco vai esquentar a nossa aula aqui. Amém? Oh Deus, me deu um calorão aqui, irmãos, acho que é esse chá aqui. Chá de camomila. Tenham paciência porque o negócio vai dar uma esquentada aqui na aula de hoje. Você que tem a tua Bíblia aí, abra ela aí. No livro de Ezequiel. Capítulo 34. Versículo de número 4. Vamos lá? Meu Deus, me dá graça, Jesus. Vocês prometem que vocês vão pregar isso aqui, que vocês vão aprender. Vamos lá. Oh, Jesus. Vamos lá. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 diz assim: E veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem, porventura, os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis com a lã, matai os cordeiros cevados, mas não apacentai as ovelhas. Olha o 4. O 4 é terrível. Deus abençoe, pastor Gilmar, meu pastor. Deus abençoe. Olha o 4. O 4 é terrível. Porque não fortaleceis as fracas, nem curais as enfermas, nem restaurais as quebradas, nem resgatai as desgarradas, nem procurai as perdidas, senão que com força e com rigor dominai sobre elas. Meu Deus, Oséias, meu Deus. O texto de 34, versículo 4 vai falar das fracas, enfermas, irmão Natan, irmão Lucas das quebradas, irmã Andréia das desgarradas e das perdidas. 5 tipos de ovelha que Ezequiel está denunciando os pastores. De forma analógica, de forma tipológica, Ezequiel, como se fosse nos dias de hoje, está denunciando a liderança de Israel. Oh Deus, Ezequiel está fazendo uma analogia dos pastores que estavam comendo das gorduras, se vestindo com as lãs e matando os cordeiros cevados. Olha o 5. Assim dispersa, porque não havia pastores, se tornaram alimento para todas as bestas do campo se espalharem. Ao 7. Portanto, ó pastor, escutai a palavra do Senhor Jeová. Pela minha vida, diz Adonai, o Senhor Jeová, e porque as minhas ovelhas se tornaram alimento para todas as bestas do campo, por não terem pastor, e porque os meus pastores não resgataram as minhas ovelhas, mas se apacentam a si mesmo, e não alimentam as minhas ovelhas. Misericórdia! Vocês estão entendendo aí?
Tem pastor que está apacentando ele mesmo. Quer ver? O dever do pastor era procurar pastagem para a ovelha. Essa aula vai ser boa hoje. E o Espírito Santo já está me inspirando aqui. E eu quero ensinar vocês. Nós temos vários pastores de ovelha. Tanto que no Antigo Testamento o pastor ele era escolhido. Sempre o menor ia pastorear as ovelhas. Tá? Nós temos Davi, né? Sempre essa missão de pastorear ficava para o menor da casa. E o interessante é que Moisés foi pastor de ovelha, Osés. E Moisés, sendo pastor de ovelha, quando ele está pastoreando as ovelhas, você vai dizer, professor, mas ele estava pastoreando o bicho, não está falando de pessoa. Pois é, ele começou apacentando o bicho para depois apacentar o povo. Davi começou apacentando o bicho para depois Deus entregar o pastorado em Israel, entregar Jerusalém nas mãos dele. Deus abençoe, irmã André. Irmã André está interessada, já ligou a câmera ali. Eu gosto quando vocês ligam a câmera, porque eu vou entender que vocês não estão tomando chimarrão, não estão comendo, não estão assistindo, porque no momento que eu estou passando a aula para vocês, vocês estão num culto. Vocês estão na sala de aula onde o Espírito Santo, nosso professor, está aqui. Então, de forma analógica, nós vamos ver que Moisés, ele está pastoreando as ovelhas do sogro dele, mas ele não sabe que ele tem 3 milhões de pessoas ali na frente que Deus vai entregar para ele. Ou seja, as ovelhas aqui, aleluia, as ovelhas aqui, para você entender, é do sogro. Só que tem as ovelhas do Senhor ali em Israel, ali no Egito, me perdoe, que estão clamando. Essas ovelhas estão clamando a Deus para que Deus levante um resgatador. E nós vamos ver que quando Moisés está indo levar as ovelhas do sogro nas penínsulas ali, nós vamos ver que ele vai observar uma sarça que vai arder, que vai queimar, mas é algo diferente. Só que ele está pastoreando as ovelhas do sogro dele e está trazendo algo do Egito nos seus pés. Porque tem pastor ainda que não é liberto, ele ainda carrega as coisas do Egito. E nós vamos ver que Moisés, quando ele está aqui no Egito, irmã Andréia, ele tem algo do Egito na vida dele. E o Egito precisa ser quebrado na nossa vida. Por que precisa ser quebrado? Amém, Natan? Assiste por aí então. Então nós vamos ver, irmão André, irmão Oséias, irmão Lucas, irmão Natan, nossos irmãos, que quando aquela pecadora em Lucas 7, vocês estão vendo que a aula já está diferente de segunda? Vai ficar diferente. Aquela mulher de Lucas 7, quando ela entra, que ela quebra aquele vaso ali é alabastron. É algo, Oséias, que vem do Egito. E aquilo que ela tem dentro ali, que é um perfume muito caro, ela quebra aquele vaso, porque aquilo vem do Egito. E quando ela quebra aquele vaso, o perfume, a essência, começa a encher toda a casa. Oh, glória a Deus! E isso aqui é lindo. O vaso representava ela e o perfume representava o que ela trazia dentro dela, Oséias, para entregar para Cristo. Aleluia! Então o Egito precisou ser quebrado ali, aonde Jesus estava naquela casa. O Egito precisa ser quebrado na nossa vida. Paulo disse que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então tem pessoas que estão apacentando, liderando, mas ainda estão com o Egito em sua vida, não conseguiram deixar para trás o Egito, Osés. Ainda toma um vinhozinho. Né, mas faz bem pro coração, Andréia. Eu, se tomar um gole, é um garrafão. Alemão, tu vai querer o quê? Polaco? Polaco, né, Lucas, tu vai querer o quê?
Não, mas não faz mal. Aquela cerveja preta, vamos naquela, mas a preta tem 2% a menos que a outra, que a branca. Então não muda nada. São líderes que ainda saíram, né? São pessoas como Ló, saiu de Sodoma e Gomorra, mas as suas filhas, a Sodoma e Gomorra, não saiu delas, tá? Isso aqui é profundo. Ó, tem alguém entrando aqui, vamos ver quem que é. A irmã Pamela. Essa Pamela é uma benção. Então nós vamos ver, Deus abençoe, irmã Pamela, que o Egito precisa ser quebrado na nossa vida. O que tinha no Egito? Pepino, alho, cebola. E quando o povo cruzou, irmão Oséias, o deserto, o povo olhava para trás e gostava de pepino, cebola e alho. Tem gente que gosta do Egito, gosta das coisas que fazia lá atrás. Ele ainda conta com a maior alegria o que ele era e o que ele fazia. Eu tenho vergonha de falar do meu passado, irmãos. Então, dentro dessa matéria, nós vamos aprender, irmão Oséias, que o pastor, né, que no caso aqui é Moisés, tinha uma coisinha, Moisés, que Deus queria que ele tirasse. E era algo que estava no pé dele. Porque são as mínimas coisas hoje que estão impedindo de Deus operar na nossa vida. Parece pequeno, 37, 40, 42. Mas está impedindo que a voz de Deus fale. Está impedindo que Deus entregue o cajado, que o mar se abra, que o povo veja os prodígios e as maravilhas, porque o povo quer ver os sinais de Deus sobre o teu ministério. Nicodemos foi até Jesus e disse: eu estou sabendo do sinal que tu está fazendo, porque o povo quer ver os sinais da tua chamada. Enquanto você louva, o Espírito Santo vai batizar. Enquanto você prega, o Espírito Santo vai curar. Por quê? Vai ter sinais sobre a tua vida. A Bíblia diz: e os sinais seguirão aos que crê. Então, se você crê, vai ter sinal no teu ministério. Vocês estão entendendo aí? E vou dizer uma coisa aqui na aula. Não sei se eu falo. O Josué era a cara do Moisés. O obreiro, tem obreiro que é a cara do pastor. Por quê? Porque lá em Josué a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: tira a sandália dos teus pés. Mas Moisés não ensinou ele a tirar a sandália, Zé? Moisés não ensinou ele como é que ele tinha que agir? Se tu não ensinar teu obreiro... Irmã Dalvânia, a esposa do pastor Gilmar, Deus abençoe, tá assistindo lá, André. Deus abençoe, a tua cunhada tá aqui fazendo a aula. Então vocês precisam entender, irmãos. Lá, chegou um abençoado ali, Deus abençoe. Vocês precisam entender. Na aula de hoje eu quero explicar isso aqui para vocês. Se o líder não ensinar, o obreiro tirar a sandália, vai ser a cara. Quer ver, Oséias? Eu te provo. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Viu ou não viu? Josué também viu. Só que com Moisés, a arca da aliança não... Vocês vão ver que com Moisés ali, o mar se abriu. E vocês vão ver que com Josué, a arca da aliança também se abriu. O obreiro, o líder que ensina o seu obreiro é submisso, ele vai viver aquilo que a sua liderança vive. O Elias era terrível. O Elias, glória, o Elias profetizou que ia ter azeite e farinha. O Eliseu profetizou milagre na vida da viúva. O Eliseu e o Elias tinham algo em comum. Por quê? Porque o Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e o Eliseu ressuscitou o filho da sunamita.
É profético. Você tem que ensinar. Se você não ensinar, como é que eles vão ser a cara? E o discípulo e o obreiro é a cara do ensinador. Tomara que vocês fiquem a minha cara aí onde vocês estão. Se vocês vão pregar, eu não sei. Se vocês vão louvar, eu não sei. Mas que todas as mensagens que eu não pregue, vocês preguem. E eu fico feliz pela vida de vocês. Meu Deus, eu já ensinei 25 minutos. O sangue de Jesus tem poder, essa hora tá correndo, voando. Para vocês entenderem na aula de hoje, o líder precisa tirar a sandália dos pés, deixar o Egito para trás. Amém? Os pastores, meu Deus, agora eu vou começar. Ezequiel está profetizando contra os pastores, porque o pastor tem duas coisas que eu gosto de falar. Qual é? Apacentar. Qual é o dever do pastor quando diz apacentar? A palavra apacentar significa alimentar as ovelhas. Vocês querem entender como é que um pastor fazia para alimentar as suas ovelhas no Antigo Testamento? Simples. Ele fazia um cercado de pedra, colocava em cima mais ou menos de 1 metro de pedra, deixava as suas ovelhas, colocava espinho em cima do muro, e ele ia buscar a pastagem para as suas ovelhas. Deus abençoe a missionária Tatiana, nossa professora. Agora entrou a professora aí, quero ver. Aí vocês vão ver que eles deixavam, Oséias, as ovelhas nesse abrigo provisório. E é tão interessante isso aqui, Oséias, que eles iam procurar pastagem. E alguns historiadores dizem que quando eles iam procurar pastagem, geralmente tinha aquelas cavernas e tinha uma pastagem bonita. E os lobos estavam dentro dessas cavernas. O pastor de ovelha empilhava, colocava pedras na boca da caverna. E achava pastagem. Quando ele trazia as ovelhas, irmã Andréia, e colocava no pasto, o lobo se acordava e sentia o cheiro da ovelha, Oséias. Só que ele não podia sair lá de dentro. Por quê? Porque o pastor já tinha bloqueado a entrada para o lobo não entrar no rebanho. E o lobo, ele não gosta de lugar quente, ele gosta de ambiente frio. Aonde é frio, ele vai. Aonde não tem glória, aonde não tem aleluia, aonde não tem poder, ele toma conta. Mas aonde a presença do Senhor está, se o ambiente começa a esquentar, ele pega o trecho, ele vai embora, ele não aguenta. Ele não gosta de ambiente quente, irmão. É por isso que Jesus disse, eis que eu vos envio, aleluia, como serpente, se não me falha a memória. Eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobo, mas sede prudente como a serpente. Então tem que ser prudente, irmãos. O pastor, ele tem que alimentar as ovelhas. E não é com comida estragada. Por quê? Porque a ovelha, ela não enxerga. Pega isso aqui, missionária Tatiana, esse manto aqui. A ovelha, ela não enxerga mais que 3 metros. E a ovelha é um bichinho que ela come 24 horas. A ovelha, né? Não estou falando de gente. Porque nós também que servimos a Deus, nós gostamos de comer. Não vai me dizer que você não come, porque você come. Crente come. Só que eu vou liberar umas coisas para vocês aqui na aula de hoje. Algum segredo aqui, irmão Lucas. Qual é esse segredo? A ovelha, ela não é guiada pelo que ela vê. Porque o escritor, a epístola aos Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Quando o pastor ia guiando a ovelha, ele ia batendo o cajado no chão. O cajado com 2,5 metros a 3,5 metros. Por quê? Porque o cajado é o ministério. E o ministério é maior que você.
Só que nos dias que nós estamos vivendo, tem líderes que estão com uma bengala, que nem aquele senhor idoso. Um dia nós vamos ficar idoso também. Mas tem pastor que está escorado na bengala, já não tem mais ministério, está escorado. Está se alimentando da lã. Está que nem Timóteo quando falou. Paulo falou para Timóteo, e amontoarão para si doutores. E a palavra do Senhor vai dizer que eles vão ter comichão nos ouvidos. Ah, não, se não pregar que vai ter esperança, a maior esperança que você pode ouvir é que Jesus vai vir buscar eu e você. Ah, não gostei da palavra, a palavra só me confrontou. Pregador que não prega a palavra, que não tem confronto, não é pregador. Você quer conhecer o ministério de um pregador? Pega Mateus capítulo 5, o sermão de Jesus, que no sermão das bem-aventuranças, até lá na frente Jesus vai falar das bem-aventuranças, Jesus vai falar sobre o sal da terra, sobre adultério, Jesus vai falar que o nosso olho, se o nosso olho é são, o nosso corpo é são, se o nosso olho não é bom, o nosso corpo está em treva. Olha tudo que Jesus pregou no Sermão da Montanha, irmãos. Aí querem ficar escorados numa bengala. É ter ministério. Ah, tem ministério. E Ezequiel está denunciando. Eles estão se alimentando da lã. Meu Deus. Então tem que alimentar as ovelhas. O pastor batia o cajado no chão e a audição da ovelha é muito boa. A ovelha escuta de longe. É por isso que a Bíblia diz, quando todo ouvido, que quem tem ouvidos ouça o escândalo do Oséias. Quem tem ouvidos ouça os pecados da Andréia. Quem tem ouvidos ouça os erros da Pâmela. Quem tem ouvidos ouça o pecado do pastor. Não, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A audição da ovelha é boa. Tem ovelha que ela chega no culto, você liga para ela e diz, daí como é que foi? Daí como é que foi o culto? Ah, não sei, não... Ah, o irmão tava com a saia assim, o irmão foi assim, o outro foi assim. O que o pregador pregou? Não sei, não lembro. Ele ouviu tudo que não era bom, mas aquilo que o pregador falou que era bom, ele não transmite. Nós precisamos ouvir, reter o que é bom, como o apóstolo Paulo falou. Ouvir mais o céu do que a terra. Ouvir mais o que Deus fala ao nosso respeito do que as pessoas que estão ao nosso redor falam a nosso respeito. Vocês estão entendendo, missionário Tatiana? É forte. Posso falar uma verdade aqui? Meu Deus. Eu falei para vocês que a ovelha come bastante, né? Jesus. A ovelha, como ela come bastante, também ela faz as necessidades dela. Tá? E aonde a ovelha faz, né, aquele negocinho redondinho, cocôzinho, Oséias, não nasce grama. Porque ela larga uma toxina. É por isso que os pastores têm que se mudar. Eu vou falar, André. Não sei se eu falo, mas aonde um crente dá mau testemunho, aonde um crente não dá um bom testemunho que ele é um fiel cristão, ele tem que sair mesmo. Porque ali não vai dar mais fruto, ali ele não vai ganhar alma. Ali o ministério não vai mais florescer. A ovelha tem que cuidar onde ela faz caca, aonde ela defeca. Porque o diabo disse para Deus, o Deus falou para o diabo, observaste o meu servo Jó? Ai, como eu observo. Tu viu? Sim, observei. Também você cercou ele de bens, tem 10 filhos, tem uma fazenda avaliada em 9 milhões. Tem gente que está te observando. Cuida para não fazer caca. Não tem problema de nós fazer. Quando nós ir no banheiro.
Mas nós temos que cuidar, André, o testemunho que nós temos dando aonde nós temos passando, porque sempre vai ter alguém dizendo, aquela lá é crente. E o outro vai dizer, é nada. É um sapecado, que nem diz a irmã. Diz o outro ali, é um rebelde. Nós temos que cuidar o nosso testemunho aonde nós vamos. Vocês estão entendendo aí, Osés? Aí o pastor tem que pegar e levantar o acampamento. Tô indo embora. Também. Fez caca. Deu mau testemunho. Se eu estivesse pregando agora, eu dizia, dá para dar glória a Deus, como diz o Valdecir Cabral. Dá para dar um glória a Deus. Então vocês têm que entender, tá? A palavra pastoreio significa liderar. O que é liderar? Ensinar, guiar mansamente. Não é dizendo, se tu quer, se tu não quer, vá pro inferno. Meu Deus do céu. Tem pastor que diz assim, Osés. Sai um, Deus manda 10. Se tu não cuidou daquele que estava ali, Deus vai mandar 10. Mas vai aonde, homem? Não, porque se Deus tirar esses 2 aqui, já tem 20 que ele vai trazer. Mas tire isso da tua cabeça, irmão. Se nós não conseguimos cuidar daqueles que estão ali, como é que Deus vai mandar mais? Osés, o salmista disse, aquele que usa de engano não fica mesmo. Agora, se tu tá usando de engano, é você e Deus daí. Fala, Osés. Ainda bem que começaram a falar. Fale. Paz do Senhor, irmãos. Diego, concordo plenamente contigo. E muitas das vezes aqui, líderes, né? Vamos dizer assim, líderes, eles se conformam, estacionam e vivem dentro de uma bolha. Aonde, como o senhor falou agora, ser palavreado. Saiu 2, o senhor vai mandar 10. Mas será que ele vai ter condição de cuidar 10 se não cuidou de 2? Não vai. Amém, Osés. Irmãos, segunda-feira eu falei algo aqui na aula acerca da ovelha. Quando a ovelha, né? A ovelha perdida, né? Que o pastor ia buscar, quando o pastor achava, ele quebrava a pata dessa ovelha. A Andréia estava na aula. Acho que eu vou botar ela a falar, acho que ela se lembra. E aí o pastor pegava e achava ela, Osés, colocava nos ombros, trazia e colocava a ovelha no joelho e quebrava a pata dela, a pata direita. Se tu quiser quebrar a pata de uma ovelha tua, primeiro você coloca ela no joelho. Porque se você não ora pelas tuas ovelhas, não visita, você não quer saber das tuas ovelhas, como é que você vai querer quebrar a pata das ovelhas? Você só visita aquela que dizima. Você só visita aquela que é fiel. Posso falar, Osés? Ela toma a ceia e você sabe que ela está fazendo que não agrada a Deus e você dá. E você diz que a ceia do Senhor, você diz que é ela que vai prestar conta, mas se você sabe, você é um hipócrita. É a aula de soteriologia, meus irmãos. Eu falei, é pesado isso aqui. E daí tem pastor que ele não bota a ovelha no joelho e quer expor ela. Mostra para todo mundo que a ovelha errou, que a ovelha pecou, que eu saiba. A Bíblia diz que nós temos que confessar o nosso pecado diante de Deus e diante do homem. Agora você querer humilhar as pessoas para todo mundo, você mostrar que você é o líder, toma cuidado. Hoje você pode humilhar uma pessoa e expor, amanhã pode ser você. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, Lucas. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmã Pamela. Irmão Oséias, irmã Andréia, você que está me assistindo aí. Se você não bota a ovelha no joelho, não queira quebrar a pata. E não queira quebrar a pata das ovelhas do outro pastor.
Tem pregador que quer botar ordem na igreja dos outros. Lá já tem um pastor. Se eu ir pregar no Lucas, lá já tem um pastor para ensinar a igreja. Eu vou lá para fazer o quê? Para levar pasto. Se eu ir lá na Pâmela, eu não vou lá para ficar batendo nas pessoas. Eu vou lá para levar uma palavra. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Envergonhe. Olha o que o Natan tá falando. Esses tempos o pastor me falou que faz assim para envergonhar os irmãos. O trabalho de envergonhar é o do diabo, acusar. Ele é o acusador. Eu não faço o papel do diabo. Tá entendendo aí, André? Eu quero ver você pregar essa mensagem aí. Não aí no Gilmar. O Gilmar é meu camarada. Pra fora. Eu não prego, só canto, tô fora, fui falar lá com as Murido e vergonha. O Fer essa mensagem do pastor da ovelha rebelde, que o pastor tinha que quebrar a perna para servir de exemplo para as outras. Meu Deus. Alguma dúvida aí, Pâmela? Irmão Lucas, irmão Oséias? Pode falar, Oséias. Sem contar que a ovelha, quando ela é cuidada, quando ela é zelada, ela conhece o seu pastor pela voz. Sei. Verdade. Ela conhece seu pastor, ela conhece quem cuida dela até mesmo pelo cheiro. Amém. Opa, o Oséias falou uma coisa boa. Glória. A aula de hoje está totalmente diferente da aula de terça-feira. Segunda-feira. O Oséias falou uma coisa que é essencial na vida de um líder. Ele tem que cheirar a ovelha. Não bode e nem lobo. Ele tem que ter o cheiro de ovelha. Ele tem que amar as almas, amar o ministério pastoral. Vocês estão entendendo aí? Isso aí é profundo, irmãos. Isso aí é muito profundo. Então Deus pastoreia os pastores e os pastores pastoreiam as ovelhas. Só que todo pastor que rejeita a palavra, Deus rejeita a chamada dele também. Só para avisar vocês. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Se Jesus falou que ele é o bom pastor, ele diz, eu sou o bom. Se ele diz que ele é o bom, é porque tem os mal. Se Jesus bateu no peito e disse que ele é o bom pastor, é porque ele é bom. Davi disse, ele é o meu pastor. É, mas os teus irmãos se levantam contra você. Não, mas ele é o meu pastor. É, mas eu tô no frio do deserto, mas ele é o meu pastor. É, mas o leão veio, mas ele é o meu pastor. É, mas o urso se levantou, mas ele é o meu pastor. Eu não tenho o amor do meu pai, mas ele é o meu pastor. Eu não tenho o amor da minha mãe, mas ele é o meu pastor. O Jó disse, ele é o meu redentor. Sabe quando o Jó disse que ele era o redentor dele? Quando ele não tinha mais os filhos, quando ele não tinha mais os bens, quando ele perdeu tudo. E alguém diz para ele, ele é o teu redentor, mas você perdeu os filhos, mas ele é o meu redentor. Mas você perdeu as ovelhas, mas ele é o meu redentor. Mas você perdeu toda a tua riqueza, mas ele continua sendo o meu redentor. Jacó disse, ele é o meu Senhor. Ele é o meu. Ele é o meu. Então ele é o teu pastor. E se ele é o teu pastor, ele não te falta na tua vida. Vocês precisam entender que a ovelha precisa beber de uma água limpa, pura, cristalina. Ela não pode beber da água, uma água suja. Por quê? Porque tem um verme que se impregna dentro dela. E esse verme, ele mata de dentro para fora. E segunda-feira eu falei, o verme chamado orgulho, soberba, arrogância, ganância, vaidade, jactância, luxúria, dinheiro, inveja, posição. Esse vermezinho aí tá matando muitas ovelhas. É porque estão bebendo água suja. Não estão bebendo água pura, cristalina. Aleluia, oh glória a Deus. Por isso que o salmista disse, e ele me guia em águas, ali o salmista vai dizer no Salmo 23. Vocês estão entendendo aí?
Tá, mas eu nem entrei no Ezequiel, vou entrar agora. Meu Deus, Osés. 44 minutos, meus irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia. Ezequiel está denunciando os pastores porque tinha ovelhas fracas. Quem são essas ovelhas fracas? Que tem pouca Bíblia, pouca oração, não conhecem tanto como você conhece. Pode falar. Ezequiel está dizendo assim, ó, irmão Oséias, nos dias de hoje, o dízimo não é tão alto. Meu Deus do céu. É fraca espiritualmente. Sabia que tem pessoa que quer dar revirada hoje para criança? Paulo diz para vocês, eu dou leite com bolacha, sopinha. Tem crente de 20 dias de conversão que estão querendo dar um alimento de 20 anos para aquela pessoa que faz um mês que está ali dentro da igreja. E já tem que entrar no ritmo, mas meu Deus do céu, quanta falta de sabedoria, irmãos. Irmão Lucas, quanta falta de sabedoria. Entra 10 católicos dentro da igreja, o cara vai lá e prega sobre imagem de escultura, em vez de falar sobre que Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que barbaridade. E ainda acham bonito. Eu preguei, eu dei-lhe pau. Mas que dar-lhe pau é esse? Nós temos que ganhar as almas para Cristo. Segundo tipo de doença, de ovelha, as doentes. Meu Deus do céu. Fala, Zé. Será que não está servindo uma água suja, Diego? Marrom de sujeira. As doentes. Quem que tem que orar pelos doentes na igreja? O presbítero. Tem presbítero que é presbítero que nunca orou no hospital, nunca orou por um doente, nunca visitou um enfermo. Ele quer estar lá na igreja, pregando lá na igreja. Nunca foi na cadeia, eu não fui também. Meu Deus do céu. Quero nem ver o dia que eu ia, Zé. Vamos juntos, Zé. Nunca foi no hospital orar. Tem o cargo de presbítero para quê? Nós temos que impor as mãos. E como é que cura o doente? Impondo a mão. Não é? Tem gente que vai orar que tem medo. Parece que vai botando a mão e vai tirando. Parece que está com medo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Terceiro tipo de ovelha, a quebrada. Meu Deus. Qual que é a quebrada? É aquela que o pastor bota no joelho e quebra a patinha dela, Zé. Quebra a patinha para servir de exemplo. Mas se tu não ora, como eu falei antes, não quebre a pata. Que tem gente que quer quebrar a pata da ovelha e quer expor para todo mundo os erros. Então você não é um pastor. Você não é alguém que está colocando a ovelha no joelho. Se você quer expor a vida do teu próximo, você nunca foi e você nunca vai ser. Mas Paulo disse para Timóteo, quando alguém errar, repreenda no meio de todos para que haja temor. Mas a carta é para Timóteo. Fala, Osés. Diego, aproveitando esse ensejo teu ali, e sem contar que se não souber curar, ela vai ficar manca pro resto da vida. Meu Deus do céu. Amém? A desgarrada. Quem é a desgarrada? Aquela que não acompanha o rebanho. Ela não é perdida. Ela só não acompanha o rebanho. Qual que é a última? A perdida. Ela se perdeu. É 5 tipos de ovelha, irmãos. Vocês estão entendendo a aula aí ou não? Oh, Deus. Mas no versículo 11 de Ezequiel,
Porque assim diz o Adonai, o Senhor Jeová: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as reunirei. Posso falar para vocês aqui na aula? Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar. Vou ter que falar. A Andréia já grilou o olho lá, o Oséias. Eu sei que vocês estão apreensivos, mas eu vou ter que falar. Jesus, ele multiplicou pão, multiplicou peixe, tratou as necessidades físicas e as necessidades espiritual. Porque Jesus disse: eu vejo esse povo como ovelhas que não tem um pastor. Tá? Jesus, ele fala isso. Para vocês entenderem. Só que eu preciso falar algo sério para vocês aqui na aula de hoje. A liderança em Israel estava corrompida, Oséias. Tanto que João Batista estava batizando e pregando no deserto. Porque os templos estavam corrompidos. Meu Deus. Se você for estudar João Batista batizando no Rio Jordão, porque se você quisesse passar pelo ritual de purificação lá no templo, você tinha que pagar. Meu Deus. E hoje não é diferente. Tem igreja que está cobrando R$ 80 para batizar uma pessoa. Uma vez, nós, no meu tempo, né, a gente se arrependia, aceitava Jesus, o pastor ensinava a nós o que era, o que não era, nós ia lá e descia as águas. Hoje não. Vocês estão entendendo aí? Os líderes de Israel estavam mais preocupados com isso aqui, com a aparência, com o lado de fora. Um dia Jesus estava comendo com um pessoal que não tinha lavado as mãos, olharam e digo: ih, esse aí come com os pecadores, esses aí nem as mãos não lavam. Eles eram terríveis. Eles aumentavam as vestimentas de 15 a 18 metros para mostrar que eles eram santos. Não precisa, irmão. A tua santidade, a tua vida, você vai mostrar com os teus frutos quem você é. Porque a Bíblia diz que é pela árvore se conhece os frutos. Pode falar, Zé. Diego, só para dar mais um encartezinho ali. Nós passamos uma situação com esses dias aí. Duas situações. Um ato fúnebre e uma consagração de uma criança. De fato, os dois, no final, chamaram o povo que ali estava, né, que fez aqueles atos ali, até perguntaram quanto iria cobrar para fazer isso. Até então, porque os outros líderes que já tinham, né, cobrado. E não foi pouco. Que barbaridade. Mês que vem eu vou começar a fazer o curso de juiz arbitral, né? Fazer casamento, cerimônia, essas coisas aí. Mas é complicado, né, Zé? E esse curso eu vou trazer para o nosso seminário também para vocês fazerem. É complicado. Vocês estão entendendo aí a aula de hoje? Os líderes de Israel estavam mais preocupados com o exterior do que com o interior. Quantas pessoas que você vê mostrando um sorriso, às vezes com um terno bonito, como eu tenho, ou com um vestido bonito, como a minha esposa tem, mas dentro dessas pessoas, quando você vê no outro dia, ele tira a vida. Ele mata o pai, ele mata a esposa mata o marido. São pessoas que na aparência deles, eles demonstram que eles têm Deus. Mas dentro deles, Jesus um dia disse assim, preste atenção no que eu vou ensinar para vocês aqui. Jesus um dia repreendeu os fariseus. Existia 7 tipos de fariseu, tá? E um dia Jesus disse, por fora vocês são bonitos. Porque o que eles faziam nessa época? Os sepulcros, eles enfeitavam. Eles pegavam um cal e arrumavam. Como que nem você ir lá no cemitério e arrumar o túmulo de um ente querido teu. Pegava o cal e deixava bonito. Só que dentro do sepulcro só tinha osso. Jesus estava dizendo assim, vocês são sepulcros caiados. Vamos fazer uma exegese aqui?
Vocês são que nem aqueles túmulos que estão ali no cemitério. Arrumadinho, bonitinho do lado de fora. Mas dentro de vocês não têm mais nada. E vocês não têm nada. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui nessa noite. É por isso que eu ensino Oséias que existe 2 tipos de líder. O liderado, o líder, né? O líder, me perdoe, e o amado. O líder é Pedro, sede santo como eu sou santo. O amado é João. Filhinhos, não pecai-vos, mas se pecai-vos, sabeis que você tem um advogado. O que você vai pregar, Lucas? O que você vai falar, Pama? O que você vai falar, André, Oséias, meus irmãos aí? Ah! Então eu posso pecar que eu tenho um advogado. É por isso que tem líder que ele quer ser amado, ele não quer ser líder. E existe o líder, que se ele tem que corrigir, ele corrige. Que se ele tem que chamar atenção, ele chama. Mas o amado não, o amado quer abraço, quer ser ovacionado, quer ter seguidor. Vou te fazer uma pergunta aqui, tá cheio dessas coisas de seguidores no Instagram e não sei o que, não sei o que. Ah, se essas pessoas soubessem quem eles estão seguindo. Aleluia. Eu sigo Jesus porque eu sei quem ele era. Agora, tem pessoas que eu não sei quem é e como eu vou seguir. Meu Deus, isso aqui é profundo, André. Eu vou finalizar a aula. E vou finalizar dizendo algo para vocês aqui na aula de hoje. Por onde entra o pecado? Na ovelha. Pela pata. Por que pela pata? Por onde ela pisa? Por onde ela anda? Aonde ela entra? Aonde ela vai? O que ela vai fazer? Vocês estão entendendo? É por isso que Deus ungiu o polegar direito do dedão do pé ali do sacerdote, do sumo sacerdote, para ele caminhar em lugares retos. Tem sacerdote pisando aonde não é para pisar, ovelha entrando aonde não é para entrar, fazendo o que não é para fazer, e quer liderar. E quer mandar. É só o sangue de Jesus. É por isso que Jesus disse pro Pedrão, deixa eu lavar teu pé. Ah, meu pé não. Ah, então tu não tem parte. Deixa eu lavar teu pé. Se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Ah, não, então me lava tudo de uma vez. Lava meu corpo inteiro. Jesus estava dizendo, André, eu vou lavar os pés de vocês. Será que eu falo isso aqui, Osés? É por isso, André, que eu queria passar essa aula. O Osés disse que ia ter só ele. Eu disse, se tiver só você, eu passo, porque Deus está me dando uma revelação aqui agora. Sabe aonde Judas tinha ido, Oséias? Desceu agora, aqui dentro do meu quarto. Aleluia. Vender Jesus. Só que não adiantou Jesus lavar o pé do Judas. Meu Deus. Mas o pé de Pedro adiantou ele lavar. Porque quando ele lavou, depois que ele ressuscitou, Jesus apareceu para Pedro e disse para ele, Pedro, tu me ama? Ele diz, eu amo. Então apacenta os porcos. Pedro, tu me ama? Então apacenta os bode. Pedro, tu me ama? Então apacenta o bodinho. Não. Ele disse, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, porque o negócio de pastor é com ovelha. Ovelha. Próxima aula nós vamos falar a natureza do porco. Do bode. E o bode, quando ele baixa a cabeça, não tem quem lida. Ele vem, Lucas, e vem para derrubar. Amém? Alguma dúvida aí, Osés? Bem tranquilo, Diego.
Amém. Em nome de Jesus. Ó, já faz 1 hora que nós temos aqui. Ah, que barbaridade. Mandré, alguma dúvida? Onde uma mulher disse pra mim, André, escute bem o que eu vou te falar aí. Meu ministério é louvar. Escute bem. Daí eu disse, amém, glória a Deus, aleluia. Daí quando eu vi eu já tinha falado, mas tu vai cantar o que se tu não conhece a palavra? Daí ela disse assim, não, meu dom é de louvar. Eu digo, se você louvar o que não está na palavra, ou você não conhecer um hino, você vai estar cantando uma coisa que você não sabe. Ela ficou me olhando. Quero parabenizar você, a Pamela aí que está aí, as irmãs do nosso seminário, tem a missionária Suzete. Eu tava contando ali, acho que tem 9 ou 10 mulheres. Meu Deus do céu. E daí tem gente que não quer que a mulher pregue, não quer que a mulher cante, mas vai fazer o quê? Esses caras já sabem tudo, não precisam aprender mais. Deixa as mulheres aprender. Amém, Osés? Posso finalizar a aula? Nenhuma dúvida, irmã Pamela, irmão Lucas, tudo certo? Ei, que benções, meus alunos. Entendem tudo. Eu quero estar num culto que você esteja pregando. Deus vai preparar. Ah, vai. Fala, Osés. Diego, para nós fechar então. Tá. Falando de ovelha. Falando de pasto. Né? Assim como o pastor vai ter condições de quebrar a patinha da ovelha, né? Sei. Para que ela possa entender, para que ela possa compreender. Ele então cura ela bem do jeito que tem que ser, sendo pastor. Sei. Mas essa ovelha também ela precisa de um alimento forte, né? De pasto. Assim como precisa de um pasto, ela também vai precisar de uma outra comida diferente no coxo, relativo à ovelha. Não vem entender mal. Sei. Entendi. Para essa ovelha poder se encher, entendeu? Para essa ovelha poder se encher, para ela poder ter substância, Sei. ter condições, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu vou responder o Oséias. Moisés, vou te responder. A Andréia tá aí, ela faz comida. O Oséias também faz. Não sei se o Lucas faz, a Pamela faz. Você que tá me assistindo aí a aula. Tá. Eu vou responder a pergunta do Oséias. Com muita humildade. Se você fazer uma comida hoje, agora de noite, tenho certeza que se sobrar, amanhã de meio-dia você come. Mas você tem coragem de comer no outro dia e depois no outro dia de novo? Os restos que sobrou, você ir comendo essa comida requentada a semana inteira que você fez uma vez só? A ovelha, ela tem que comer pastinho verde. Eu tenho um livro judaico que fala aqui, Oséias, que Davi ele separava a ovelha pequenininha, por causa que ela não tem o dente como a outra ovelha, então ela é mais sensível, né? Por isso que ele é chamado de pastor, Davi era um pastor, tá? Então, para nós finalizar a aula, quando você ir pregar, dê pasto verde. Pregue o que ninguém prega. Fale o que ninguém fala. Pregue a palavra do Senhor, pregue só a Bíblia. Pregue a Bíblia. Como diz o irmão Leomar lá de Nonoai, rasgou a Bíblia na nossa cara. Não, pregar a Bíblia. Entendeu? Dá a Bíblia pro povo, dá a palavra pro povo. Hoje o povo tem fome, tem sede da palavra, irmãos. Mas tem gente que vai lá e pega o microfone e fala assim, hoje eu fui no mercado, comprei uma coca, fiz um rancho, e daí tomei um chimarrão. E quem que quer saber se tu tomou chimarrão? A irmã tá lá com câncer, o outro tá lá, fez 500 quilômetros para vir ouvir você pregar, e você começa lá.
E queria dizer pro irmão, que nem um obreiro lá, que a mulher dele tinha morrido, era viúva. E eu quero dizer pras irmãs que eu tenho uma mão boa e eu sei fazer um guisado com polenta. Ah, mas quer arrumar namorado quando ganha oportunidade no púlpito? Que barbaridade. Preguem a palavra. Deem testemunho da palavra. A Pâmela não sei se casou. Cuidado, Pâmela. Tome cuidado, viu? Eles estão por aí pregando. Meu Deus, fazendo chover fogo. No outro dia cai a máscara dos abençoados. Mas Deus é com vocês, viu? Amém? Nenhuma dúvida. Misericórdia, 1h05. Meu Deus. Vamos orar? Meu Deus. Sentindo a graça de Jesus aqui nessa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, pela vida dos teus filhos, Senhor. Alabaracomenefor kenebria comenência raia. Espírito Santo de Deus, que a tua mão venha estar sobre os teus filhos, que a tua mão, Senhor, venha estar sobre as tuas filhas nessa hora. Dá um final de semana abençoado. Senhor, venha ungir, Senhor, a garganta da tua filha, do teu filho nessa hora. Venha ungir, Senhor, os pulmões para que da nossa boca saia, Senhor, louvores, hinos, cânticos, palavra, Pai, venha sair dos nossos lábios, Senhor. Unja, Senhor, e retira, Senhor, a verdadeira adoração na nossa vida. Eu lhe peço, Senhor, abre as portas para os teus filhos e que a tua mão, Senhor, venha estar sobre eles. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Olha o Natan aqui que estava com nós na aula. Esse dia o irmão estava pregando, que estava passando por uma prova e ninguém foi ver ele daí. Falou que o pastor estava devendo uma visita. Não, vou explicar para vocês. Quando a Andréia está passando por uma prova, não adianta o Osé sair lá de Nonoá e lá na casa dela. Porque a prova que ela está passando é para ela, não é para Osés. Ah, eu estou passando por uma prova, ninguém vem me ver. Porque é para você passar. É você que tem que passar por essa prova. E se Deus te deu essa prova é porque Ele tem vitória, Ele vai te honrar. Amém? Deus abençoe, irmã Andréia. Deus abençoe, irmão Oséias. Esse final de semana vou pregar uma vigília e vai ser bênção do Senhor. Ore pela minha vida, que eu vou estar orando pela vida de vocês. Amém? Um forte abraço. Qualquer dúvida, me chame. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, meus alunos, meus amigos do Facebook. Que Deus abençoe as vossas vidas. Hoje nós falamos um pouco sobre soteriologia. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus.